Pera que tá um pouco de eco quando eu falo. Você tá ouvindo bem? Tô. Hum. Nossa, então, faz muito tempo, né? E aí me Eu vou. conta, você Tá. vai me contando assim da sua vida. Depois que a gente estudou junto, você foi pra onde? Cuiabá, não lembra alguma coisa assim? Quando eu saí de Madre Marta, eu fui pra Goiânia. Peraí, tá ruim o meu. Não tô ouvindo direito, tá dando um eco quando eu falo. Ah, deixa eu ver se melhora um pouco. Tá melhor agora? Aqui tá tranquilo. Ah, peraí que o meu cachorro. Vou te mostrar o Bobino. Vem cá, Bobino. Ah, seus filhos. Esse é o Bobino. Ih, bambino! Acho que eu vou tirar melhor sem o negócio do ouvido. Pronto. Esse é o Bobino. O Bobino vai fazer 11 anos. E eu peguei ele logo depois que ele tinha chegado. Ah, então, pois é, aí saí de lá, e aí fiz segundo grau lá, aí passei. Sua voz tá ruim. Tá melhor agora? Isso. É que eu tava tentando arrumar uma posição pra segurar o telefone. Aí, coloca. Deixa eu ver se fica melhor. Tá bom a voz? Pra mim tá, eu vou. Pessoal, fala aí na caixinha se tá bom a voz, de quem que tá ruim, de quem que tá bom, pra gente poder arrumar, porque eu não sei como que faz pra arrumar essas lives assim, porque, enfim, mas vão falando aí. Não, então, aí eu fui pra Goiânia e aí terminei a faculdade lá. E aí passei no vestibular da UFMT em Cuiabá, e meu pai mora lá. Aí fiz faculdade de comunicação social, publicidade e marketing na Federal e adoro Cuiabá, assim, sabe? Eu tenho ótimos amigos lá, meu pai ainda mora lá, minha madrasta, minha irmã, meu irmão mais novo, então adoro Cuiabá. Aí, na época da faculdade, vivia de greve, né? Porque sabe como que é federal, né? Vivia de greve. Aí, entre uma greve e outra, apareceu a oportunidade de fazer intercâmbio nos Estados Unidos. E isso foi em 2001. Então, eu estava no segundo ano da faculdade. Aí apareceu o intercâmbio e eu lembro que o intercâmbio chamava TRUE, Trabalho Remunerados para Universitários no Exterior. Eu nunca Ó, esqueci como chamava isso. E eu nem acho que nem existe mais, mas na época você era universitário, então você tinha um visto, era 6 meses de intercâmbio, sendo um visto de 4 meses de trabalho e 2 de estudo. Daí eu fui para. E na época eu falei para o pessoal da faculdade, e acabou indo uma galera da faculdade lá da UFMT, que são meus amigos até hoje, muitos foram, cada um foi para um estado. Eu fui primeiro para Pensilvânia e era para trabalhar no Burger King. Só que quando eu cheguei lá, chegou eu e mais 3 outras brasileiras de outro estado. E quando eu cheguei lá, o salário era bem assim. Era bem. Eu não lembro quanto que era, mas era bem pouco. E eu via basicamente tudo em acomodação. E o local que eles colocaram a gente, eles colocaram 4 pessoas num apartamento de um quarto. Então, eu e a menina que chegou comigo tinha que dormir na sala. E vixe, os outros dos que chegaram primeiro pegaram o quarto. Aí o cara foi conversar com a gente e era assim, para ir pro Burger King, ele era tipo que na Motorway e não tinha transporte e a gente não dirigia, tinha que ir por dentro de um bosque. meu E, Deus, e a gente era para começar às 5 da manhã o turno. E credo. eu e a menina chegamos, nós falamos assim, não. Eu falei pra ela, olha, eu já assisti muito filme de terror, não tem de jeito nenhum que eu vou entrar nesse bosque 5 da manhã. Idade. E aí as outras meninas que já tinham chegado falaram, olha, vocês não assinaram o contrato ainda
Então, se vocês ainda quiserem ir embora, vão embora. A gente já assinou, não tem mais o que fazer. Daí eu tenho uma tia que mora até hoje em Atlanta. E essa menina tinha amigos que moravam na Califórnia. Então a gente resolveu ir embora. E aí eu fui para casa da minha tia, em Atlanta. E aí, como eu tinha o visto, eu comecei a trabalhar num restaurante lá. E foi super fácil de arrumar um emprego, porque eu tinha o visto, então não tinha problema nenhum. E isso foi em 2001, foi logo depois dos atentados. E eu lembro da minha mãe ainda falar assim para mim: minha filha, você vai viajar agora que teve esses negócios dos terroristas? Eu falei, mas mãe, claro que eu vou, né? Pra me dar minha mala, vamos embora. Aí eu fui, fiquei lá em Atlanta, eu adorei a experiência. Naquele momento eu já sabia que Brasil não era para mim. Eu não tinha. Não é que eu queria ficar lá, eu nunca pensei em ficar ilegal. Isso nunca foi uma opção na minha cabeça. E o Eu também. pessoal que morava comigo lá, o que eu mais conhecia era brasileiro lá, porque minha tia morava lá há muito tempo. E a maioria era ilegal. A maioria não falava inglês. Estava lá 10, 15, 20 anos e não falava inglês. E aí, quando meu visto acabou, eu falei, vou embora. Aí eu fui chamada de metida, porque eu não queria ficar lá, né, ilegal. E eu sempre falei, gente, eu não vou ficar aqui ilegal. Não, não é o que eu quero para minha vida. E aí voltei para o Brasil, terminei a faculdade. E aí, quando eu terminei a faculdade, apareceu a oportunidade de ir para o navio. E é. Você Oi, desculpa. trabalha no inteiro. Não, do cruzeiro, daí foi meio que do nada, assim. O meu pai e minha madrasta foram num cruzeiro na costa brasileira e ele viu muitos brasileiros trabalhando. E daí ele perguntou, ele falou assim, nossa, a minha filha gosta dessas coisas. Como é que vocês arrumaram emprego aqui? Daí um dos brasileiros lá deu para ele o telefone da agência que recrutava em Santos. E aí eu entrei em contato com a agência, eles pediram para mandar um currículo. E assim, lembra que naquela época era assim, né? Você mandava um e-mail, não tinha mídias sociais, não tinha essas coisas. Então, eu não sabia muito sobre isso. E a gente mandava o e-mail, daí mandei, aí eles responderam e falaram assim: olha, a gente vai ter recrutamento logo para a companhia Carnival. E se você quiser vir participar da seleção, aí eu falei, tá, vou. E assim, naquela época eu não tinha dinheiro para passar de avião. Fui lá eu, de Cuiabá para Santos, 30 horas de ônibus. Fui embora. E hoje em dia eu penso, gente, como é que eu me intertia por 30 horas? Porque não tinha telefone para ficar olhando, né? Acho que eu olhava a paisagem. Eu fui para Fortaleza de Nova Chavantina, aí pegamos a passagem em Cuiabá. De Cuiabá nós fomos para Fortaleza 3 dias e 3 noites. E não tinha celular, não tinha nada. Acho que a gente ficava olhando a paisagem mesmo. Assim. Daí eu cheguei lá, fiz a entrevista. Na época, quem fazia a entrevista era o vice-presidente da companhia, ele era um croata. Então, para mim, já era. Apesar de eu já ter morado nos Estados Unidos, eu já estava há 2 anos de volta no Brasil. Então, eu lembro que quando ele começou a falar, né, com aquele inglês puxado de croata, eu já tinha que ficar assim, né? Mas aí. E aí eles só contratavam na época para 3 posições, que era para cozinha, chefe, para housekeeping e para waiter. Aí ele pegou, conversou bastante comigo e tal, e ele falou, olha, tem outras opções. Vai traduzindo aí. Housekeeper é a pessoa que vai limpar, waiter é a pessoa que serve as bebidas e tal, que é o garçom. Daí ele falou assim, olha, a gente só tem autorização no Brasil para contratar para essas 3 opções. E qual que você gostaria? E aí eu já falei para ele, olha, né, eu já tenho minha formação, eu gostaria de uma outra coisa que fosse um pouco mais diferente, assim. Aí ele falou assim, olha, quando você chegar lá, tem oportunidade de você mudar de trabalho lá dentro, mas agora eu só posso te oferecer uma dessas. Daí eu peguei e falei assim, vou pegar de garçom, então, né? Peguei de garçonete. E aí ficaram de me confirmar se tinha dado certo ou não. Lá vai eu e volto no ônibus, 30 horas. Chego em Cuiabá, já tinha um e-mail falando que eles tinham me aceitado.
e que eu ia ter que voltar para Santos para fazer o curso da... É um curso de Maritime Law que tem que fazer antes de embarcar. Aí eu lembro que empacotei tudo, fui para Santos, passei uma semana fazendo esse curso. E daí depois disso fiquei só, depois que o curso estava pronto, fiquei só esperando eles me chamarem para embarcar. Aí aí chegou a data do embarque, aí eu lembro que o meu primeiro navio saía de San Juan, em Porto Rico, então eu viajei para Miami, e de Miami eles já me recepcionaram no aeroporto, me levaram para o hotel. Daí no hotel você ficava esperando até eles colocarem seu nome na lista com o horário do seu voo. E daí eu fui para San Juan, e na época eu entrei no Carnival Destiny, éramos só acho que 4 ou 5 brasileiras, então era bem pouco assim, sabe? Não era tão popular igual ficou depois do tempo. Daí eu fiz um contrato de 8 meses de garçonete, e depois de 1 ou 2 meses que eu estava a bordo, eu virei o que eles chamam de Captain Waitress, que eu era a garçonete do capitão. Então eu ficava só servindo o capitão, o staff captain, que é o seu segundo, e o chefe de engenharia e tal. Só servia os seniors management. Aí, depois, mas então, como eu conversava muito com esse pessoal, a gente, né, eles me ajudaram, assim, como que eu fazia para tentar mudar de vaga. E aí, quando teve a oportunidade, eu, né, fui conversar com o pessoal para mudar, e eles aceitaram, mas eu tinha que terminar aquele contrato como garçonete. Daí eu terminei como garçonete, e aí, quando eu voltei, depois das férias, daí eu voltei para a nova posição, que é o que eles chamavam de purser, que é uma pessoa que trabalha na área de relacionamento, sabe? De recepção e administração. Daí eu fiz isso pelos próximos 3 anos, cheguei à posição de second purser, que é a então segunda... 3 anos? Não, eu fiquei como purser um contrato, daí eu passei, aí eu fui promovida para segunda purser, e aí daí depois de 4, no total eu fiquei 4 anos a bordo, e daí, né, resolvi que já não queria mais. Eu tive a oportunidade com isso de viajar todo o Caribe, Alasca, Havaí, Europa. Então, era um trabalho muito cansativo. A gente trabalhava 16 horas, 18 horas por dia. Não tinha dias de folga. Você começava a trabalhar, tipo, como eu era purser, eu tinha que trabalhar da hora que o navio, antes de atracar, porque a gente tinha que encontrar os oficiais das imigrações de cada país, até, sabe, tarde da noite. Então, era bem normal fazer um turno de, sei lá, 6 da manhã a 10 da noite. E você parava para comer e voltava, sabe? Então, eu acho assim, eu sou muito feliz que eu fiz isso, eu acho que me enriqueceu demais na vida. Não é uma coisa que eu conseguiria fazer hoje em dia, porque, sei lá, eu gosto de fim de semana. Então, né, você não... Mas a pessoa que tá nos seus 20 e poucos anos... Jovens fazerem, né? E eu acho assim, a pessoa que tá nos 20 e poucos anos, eu sempre falo, faça, sabe? Se você tem a oportunidade de ir, vá. Porque não é pelo dinheiro, porque não ganhava muito. E eu acho que ainda não ganha. Mas o tanto de gente que você conhece, o tanto de lugar que você vai, sabe? Assim, eu tenho amigos no mundo inteiro, assim, por causa da época de navio, sabe? Tenho amigos no momento que estão lá tentando voltar para o Brasil ainda, porque as fronteiras estão fechadas e tal. Então, essa companhia que eu trabalhava, Carnival, vai deixar eles em cada país, assim, sabe? Então, é uma situação, assim, bem interessante. Então, eu acho assim, se a pessoa tem a oportunidade, faça assim. Faça. E, daí eu fui até 2008. E depois disso, eu fui para Irlanda com 2 amigas da época do navio.
Só que a situação na Irlanda, isso era 2008, as minhas amigas que foram comigo, uma era irlandesa e a outra era holandesa. Então, elas não tinham problema de visto. Então, o meu problema era que para eu ficar lá, eu tinha que estar num visto de estudante. E eu consegui um visto de estudante. Era muito caro e assim, eu só conseguia pagar um curso de inglês, que eu já falava. Então, e só me deixava trabalhar meio período, 20 horas por semana. E aí não dá, e, tipo, pra mim não deu, assim. Depois de. Quando eu tava lá com 6 meses, já decidi que não era isso que eu queria pra mim. E aí, com 8 meses lá, eu fui embora e vim pra Nova Zelândia. Eu tinha certeza que eu não queria voltar pro Brasil, isso eu sabia, e não sabia pra onde que eu ia, o que eu ia fazer. Não queria mais voltar pro navio também. E aí, uma amiga sugeriu Nova Zelândia, porque ela falou: olha, eu fui lá num casamento. Essa minha amiga mora na Austrália, aliás, ela é de Cuiabá. Ela falou assim: eu fui na Nova Zelândia num casamento, vi bastante brasileiro lá e tem um visto lá que eles conseguem. E aí eu comecei a pesquisar, aí vim pra cá, vim pra cá, entrei como turista, porque brasileiro não precisa de visto antecipadamente. E aí cheguei aqui e comecei a procurar. Comecei a procurar trabalho. E eu fui numa agência procurar emprego e eles acabaram me contratando. Daí aplicaram para o meu visto de trabalho. Você só pode começar depois do visto. E de lá eu consegui o visto de trabalho, 2 anos depois residência, e aí cidadã e tal. E aí, para mim, aqui com certeza é minha casa, assim, sabe? Não, quando o pessoal, às vezes as pessoas perguntam, quando, né? When are you going home? Quando você vai para casa? E para mim essa frase não faz sentido, porque casa para mim é aqui, sabe? Brasil é onde mora minha família e meus amigos, mas para mim é um lugar de visitar, assim. Não consigo mais morar aí, sabe? Não, com certeza você já pegou o hábito, né, de um novo ciclo, de um novo costumes. E aí eu quero saber isso, porque pelo jeito como você tá desde 19 anos que você tinha dito, né, que você tá viajando e fazendo intercâmbio e tal, acho que você não teve problema com costumes, né? Eu acho que você foi uma pessoa bem adaptável, assim como eu também fui muito adaptável nos Estados Unidos. Eu amei, eu não tive problema, mas como que é, assim, algumas curiosidades que você vê que fala assim, olha, isso é diferente, né? Apesar de que você agora considera isso aí a sua casa, como que você olha assim, nossa, esse costume é diferente, nossa, isso aí né, as curiosidades da Nova Zelândia, coisas... Conta pra gente um pouquinho. Eu acho assim que quando eu cheguei, eu não tive muito problema com o idioma aqui, porque, bom, eu já falava inglês e passei um período na Irlanda que é bem pior o inglês deles. Então, quando eu cheguei aqui, ela é terrível. Então, quando eu cheguei aqui, já não achava muito problema. Mas eu vejo muito brasileiro recém-chegado aqui que não consegue entender e fica falando, sabe? O que ele falou? Eu sempre faço a analogia que, para mim, o inglês aqui é muito. Eu acho que é se você ensina um gringo português de Portugal e joga ele no Nordeste. Eu acho que é esse o impacto, sabe? Você sabe a língua, mas você não tá conseguindo entender. Então, o sotaque deles é bem forte, assim. Australiano e kiwi, o sotaque é bem forte. Mas acho que coisa de costume, eu acho que as coisas diferentes da cultura que eu acho aqui quando eu cheguei, eu achei estranho que a Nova Zelândia não é um país religioso. Que apesar da gente ter Natal e Páscoa, não é o costume da tradição que a gente tem, por exemplo, no Brasil, né? De ir na igreja e tal. Então, não é um país religioso. Não é que não tenha, claro, tem todas as religiões. Mas não é um país religioso como nós somos no Brasil. Mas o povo em si é um povo muito bom. E eu achava isso interessante, sabe? Porque eu não tinha essa conexão, porque eu tinha essa conexão né, eu fui criada na igreja e tal. Então, aqui já não tinha isso. Não tem essa opção, não vai à igreja e tal. Mas tem um lado bom do tipo, vou te ajudar de qualquer forma, porque is the right thing to do. Sabe? E eu achava isso, eu ainda acho isso super interessante.
de que eles fazem isso. E aí tivemos várias. Aqui é um país que não tem, digamos assim, os problemas que o Brasil tem. Por outro lado, temos problemas naturais, tipo terremoto, tem vulcão, tem todas essas coisas. Então, quando teve o terremoto de Christchurch, por exemplo, eu estava lá. Na E época, eu aí? estava lá com uma amiga, e é uma amiga de Cuiabá, estava comigo, porque ela foi fazer um curso de 6 meses. Ela veio fazer um curso de 6 meses aqui na Nova Zelândia e estava lá comigo. E um amigo meu do navio também tinha vindo para Nova Zelândia fazer um curso e também estava lá. Então estávamos nós três em casa. Eu lembro, eu lembro de estar dormindo e acordar, a casa estava chacoalhando. E o meu primeiro pensamento foi pegar o Bambino, que ele estava dormindo lá de fora. Então, quando eu abri a porta do quarto, ele veio correndo, daí eu já abracei ele. E a minha amiga Juliane estava no quarto, que era do lado do meu, e eu começava a bater na porta dela, falando para ela: acorda, acorda, terremoto. E o meu outro amigo estava na sala e eu acordando, gritando para ele, né? Porque, por algum motivo, só quando na hora de pânico, eu não consigo falar inglês. Aí eu ficava: earthquake, earthquake, get up, get up. Eu acho que isso tem a ver com o navio, porque no navio a gente fazia o que a gente chama de drills o tempo inteiro, sabe? Sempre, sempre tinha treinamento. Então, eu acho que por causa disso, quando é hora de emergência, meu cérebro, sabe, desliga o português e só fala inglês. E aí, eu falando com eles, aí eu acordamos. Aí, uma coisa que eu aprendi depois de terremoto é que quando você tem o primeiro terremoto, não para aí. Depois do primeiro terremoto, começa o que eles chamam de aftershocks. Aftershocks demoram meses, até anos para parar. Meu Deus. Então, o primeiro terremoto foi às 4h54 da manhã, 7,1 na Richter Scale. Depois daí, era a cada poucos minutos tinha um 5, um 6, um 4. E aí, a gente, tanto que em Christchurch, a gente começou a. A gente estava assim conversando, sabe, no escritório, depois de um tempo. Aí dava uma tremidinha, a gente falava: não se preocupa, não, esses são 3. Esses são 2, sabe? Porque você começa a acostumar. Mas Esse aí, terremoto, escondeu onde, você né? foi. Oi, desculpa, não ouvi? Quando deu o 7.0, não sei qual, Uhum. onde que você se escondeu? Não, então, o que eles sempre avisam aqui tem o negócio de ficar no doorway, que é, né, a passagem da porta, assim, porque é a parte mais. Ai, como que fala Basic isso? ever. Steady, firme, porque as casas, a maioria das casas aqui não são de tijolo, não são de alvenaria, né? São de madeira. Mas, Então, quando a casa sacode aqui, porque casa de alvenaria, casa de tijolo, quando tem o earthquake, ela cai, né? As casas aqui são de madeira, então elas fazem isso. Então, você fica embaixo dessa porta até parar. E aí, entre um terremoto e outro, você sai. Então, por exemplo, nas escolas, eles já ensinam as crianças desde a escolinha, desde 2 anos, 3 anos de idade, que sentiu o terremoto, vai embaixo de uma estrutura, se segura. Por exemplo, se tem uma mesa, você vai para baixo e se segura até que você consiga sair. Então, e esse terremoto não matou ninguém, foi muita destruição, mas não matou ninguém. Por causa do jeito que as casas são feitas aqui. Mas aí teve um aftershock desse terremoto que foram 3 meses depois. E esse meu, aftershock aconteceu numa segunda-feira, meio-dia. Então morreram, acho que foram 150 pessoas, muita destruição e foi bem péssimo, assim. E nisso foi aí que eu mudei de cidade, porque é aquelas coisas da vida, assim, sabe? Eu tinha acabado de receber minha residência permanente um mês antes, e tava assim, agora eu vou, né, relaxar, parar de pagar a imigração, vou relaxar, vou viajar, vou conhecer o país. Aí o terremoto aconteceu, né, a empresa que eu trabalhava fechou, e aí acabei mudando de cidade, porque eu tinha amigos que moravam numa outra cidade. Essa cidade que eu morei, você estava perguntando da Escócia, é uma cidade que chama Dunedin, e o que é muito parecido com a cidade de Edinburgh, na Escócia. Então tem muito escocês lá em Dunedin. E daí eu fiquei lá um tempo, mas Dunedin é muito frio para mim, assim, sabe? Não dá. Aí acabei mudando para Auckland e estou aqui em Auckland para fazer
6 anos aqui, quentinho, né? Que a gente fala, assim. Que fica, por exemplo, hoje tá o quê? 20 graus, então tá agradável, assim, tá quentinho. Mas, e essa é a minha jornada. E faz quanto tempo que você está aí na Nova Zelândia? 11 anos que você tinha me dito ou mais? Isso. Então, 11 anos, que eu saí do Brasil definitivamente são 16, mas que eu tô aqui na Nova Zelândia são 11. Nossa, e aí como que foi a questão de encontrar o seu marido? Ele já morava aí? Porque o marido dela é australiano, viu, gente? Não sei se ele encontrou aí, onde que vocês se encontraram? A gente conheceu online, foi antes da época do Tinder, porque o Tinder tinha acabado de chegar aqui na Nova Zelândia, mas não era popular. Então a gente era num outro site de namoro e a gente conversava, mas ele morava em outra cidade. E ele morava numa cidade menor que eu tinha nenhum interesse de morar lá. Então, nunca levava muito a sério nossas conversas, não, sabe? Era só conversa de amigo e tal. Aí, uma vez, acabou que a empresa que ele trabalhava lá também fechou e ele acabou tentando uma vaga numa empresa aqui. E nisso ele resolveu que, já que eu tô indo aí pra fazer essa entrevista de emprego, que tal a gente se conhecer? E aí, pronto, daí desde o dia que conheceu, aí não largou mais. E com 2 meses ele mudou pra cá. E aí, já foi. Que ótimo. E me conta do seu trabalho, assim, além assim, dos horários, da escala de trabalho, como que é a escala de trabalho aí na Nova Zelândia, as escolas, como que é o processo, não sei se você sabe, mas essas Ó, coisas que... eu trabalho na minha área. Eu sou muito grata a Deus pelo fato de eu trabalhar na minha área. Porque eu conheço muita gente que, quando vai para outro país, não tem mais oportunidade de trabalhar na sua área. Então, eu sou muito grata a isso. Foi por causa da minha área que eu consegui o meu visto, como que na época era o que eles falavam de, né, profissão em demanda. Hoje, por exemplo, marketing já não é uma profissão em demanda. Então, você já não conseguiria um visto aqui. Mas há 11 anos atrás, aí eu consegui. E eu trabalho para uma empresa de frutas e verduras. Talvez você já tenha visto no supermercado, chama Dole. No Brasil, a gente vende produtos tipo empacotados, né, que a gente fala. Então, na área de tipo de sobremesa, essas coisas, você acha as frutas empacotadas e tal. E eu trabalho mais na área de frutas frescas, mas também na parte de empacotados. Então, o meu trabalho é super tranquilo, assim. A gente tá todo mundo em casa, né, de qualquer forma, porque desde o dia 22 de março, a Nova Zelândia entrou aqui o que se chama de full lockdown. Então, quando aqui é total. Então, é todo mundo em casa, não sai. Você só pode sair. A gente ficou 5 semanas desse jeito, que só podia sair uma pessoa da casa para ir para o supermercado e voltar, ou ir na farmácia se precisasse e voltar. Você pode andar uma volta no quarteirão, por exemplo. Mas aí a gente ficou 5 semanas assim, e agora a gente tem uma semana, porque aqui eles dividiram em níveis. Então a gente ficou 5 semanas no nível 4, agora a gente está no nível 3, que a gente continua em casa, mas restaurantes abriram para entrega ou para você ir buscar. Então, foi altas, né, celebrações, tem várias imagens de gente fazendo filas quilométricas nos carros para ir no drive-thru do McDonald's, por exemplo. Porque ficamos 5 semanas, tem que cozinhar e não tem opção. Aí, então, agora estamos nesse nível que só pode isso. Daí, quando for na próxima segunda, a primeira-ministra vai informar se a gente continua desse jeito por mais tempo ou se a gente abaixa um nível. E que cada nível significa. Então, assim, nós temos cerca de 1.440 casos e 20 mortes. O que aconteceu é que aqui na Nova Zelândia, a maioria das mortes foi em casas de... Não sei se vocês chamam de casas de repouso no Brasil, não sei, rest homes. Mas
o vírus pegou 2 casas dessa, então muitos velhinhos morreram, muitos. Então, infelizmente, né? Daí os velhinhos, coitados, não saíram. Alguém trouxe o vírus, algum visitante trouxe o vírus, aí, né, pegou e morreram, infelizmente. Então, a gente deu sorte, não, sorte, né? Não sei se a palavra é certa, mas a gente fechou as fronteiras logo. E como é uma ilha, é mais fácil, né? Você fechou a fronteira e primeiramente ficou ninguém entra, a não ser que você seja kiwi ou que você seja um residente permanente. Então, não entra. E mesmo entrando, tem que passar 2 semanas de quarentena. E essa quarentena é. Oh, desculpa. Que é kiwi a pessoa que nasce em Nova Zelândia? Ah, sim, sim. É como a gente chama o neozelandês. É porque tem a ver com o bichinho, né? O kiwizinho. E tem a ver também com a fruta. Então tá, a gente chama. Geralmente o pessoal de língua inglesa se refere ao neozelandês como kiwi. Ok. Good to know. Daí estamos assim, né? Estamos esperando para ver. Algumas coisas eles já deixaram informados, por exemplo, as fronteiras vão continuar fechadas por pelo menos 12 a 18 meses até ter uma vacina e vacinação em massa. Então, até isso acontecer, vamos continuar assim, sabe? E não tem jeito, né? Porque se abrir a fronteira, daí o vírus vem de novo e aí não tem como. Então, teve muitos problemas. Claro, por exemplo, aqui a maior indústria do país é turismo. Turismo, então acabou, sabe? Acabou. Não tem como. Mesmo que a gente chegar no nível que a gente possa viajar, né, doméstico, aqui depende do turismo internacional. Então vai muito maior, recessão muito maior do que já teve em qualquer época, assim, aqui na Nova Zelândia, sabe? Mas é o jeito, né? Não tinha o que fazer. Dinheiro para poder comprar comida, porque aqui tá assim, tem gente desesperada, sabe? Então, aqui é difícil, gente. Não tem como comparar com o Brasil. Nem vamos pensar em comparar, porque é diferente. Então, nós somos 5 milhões de habitantes aqui, né? Diferente dos 200 milhões do Brasil. Então, aqui, assim que a primeira-ministra e a primeira-ministra daqui, todo dia ela vai na TV, à 1h da tarde, na TV, nas mídias sociais, e ela fala. Então, a gente sempre soube, não teve muito tempo de dúvida, assim, sabe, de o que vai acontecer. Ela sempre é muito clara, ela fala e pronto. E assim que eles falaram que o país ia fechar, o governo imediatamente falou: a partir de agora, você, dono de empresa, pode se cadastrar aqui e nós vamos pagar um salário mínimo para os seus funcionários. Olha. Então, na hora. Então, assim, tem empresas, por exemplo, o supermercado, por exemplo, os supermercados continuam trabalhando. Então, eles podem, né, fazer o pedido, mas não precisam. Mas todo mundo que precisou, e o dinheiro saiu assim. A gente entrou no lockdown na quarta, na quinta-feira o dinheiro estava na conta dos donos das empresas já para repassar para os funcionários. Então, assim, caiu um salário mínimo, né? O salário mínimo daqui é mais ou menos 570, eu acho, por semana. Então, já cai, porque você sabe, cada pessoa tem seu salário, então quem ganha mais, às vezes a empresa não consegue, como é que falam, pagar o mesmo, mas é assim que sobreviveu. Então, aí cada dia eles vão informando mais coisas. Por exemplo, tem outras empresas que não vão sobreviver de jeito nenhum. Então, aí tem os planos do governo, como as que vão sobreviver, tem uns pacotes, o governo está dando empréstimo, porque tem empréstimo de banco, mas banco precisa de muita coisa, né? Às vezes você tem que dar a sua casa de garantia, por exemplo, para tirar um empréstimo do banco. Então, para evitar que as pessoas deem a sua única moradia, então, para várias pequenas empresas, o governo mesmo fazer o empréstimo, porque daí ele não perde essa garantia, sabe? Então é bem diferente nesse sentido, assim, sabe, pessoal? Graças a Deus, eu não fui atingida porque eu trabalho com comida, né? Então, o pessoal continua comendo,
E então, quando tendo o emprego. Mas muita gente, assim, muita gente perdeu, muita gente da área de mídia, fecharam várias revistas, vários jornais, porque não tem, né, condições. Isso mesmo com o incentivo do governo, muitas mídias tiveram que fechar e tal. Mas né, é difícil, assim, não, as pessoas sempre. A primeira-ministra daqui é fascinante. E olha, eu nem votei para ela, sabe? Mas hoje em dia eu tenho o maior orgulho de falar assim: pô, tá fazendo um ótimo trabalho, a mulher. Mas o povo aqui também tá fazendo a sua parte, sabe? E eu acho que essa é importante. Eu acho que durante o lockdown, digamos assim, 99% fez sua parte. Esses 1% que não fizeram, receberam multa e alguns foram presos e tal. Então, o que eu tenho visto aí, eu acho que independente de qualquer pessoa que estivesse na governança do país, por exemplo, o povo tem que fazer sua parte, sabe? Tem gente que não precisa tem gente que precisa sair de casa, isso é fato, não tem como evitar. Tem gente que não precisa sair. Então, para essas pessoas, para que ir para festa, né? Por que fazer uma viagem para tal lugar? Por que ir nadar no rio? É esse tipo de consciência que eu acho que eu sempre achei a diferença cultural entre aqui e o brasileiro, por exemplo. E muito brasileiro recém-chegado sofre um pouco com isso também, mas se adapta. Se adapta quando percebe que o jeitinho brasileiro não existe. Não tem como. Tem que fazer do jeito que tem que fazer e pronto. Então, é isso. E as escolas, como que é? Começa a que horário? As escolas começam geralmente às 9 às 3. É igual aos Estados Então, Unidos. é igual, assim. São geralmente às 9 às 3. As crianças, né, almoçam lá. Aí, quando os pais trabalham, por exemplo, até às 5, aí tem várias empresas, pessoas que fornecem o que eles chamam de after school programs, que aí ficam com as crianças por mais 1 hora e meia, até os pais chegarem depois da escola. Outros não, outros, né, ou a mãe ou o pai sai mais cedo e vai buscar as crianças na escola. E eles começam aos 5, com 5 anos. Com 5 anos você já pode levar e passa a ser obrigatório com 6 anos. Então Então não você tem tem esse. 1 ano, 2 anos, não. Creche, por exemplo. Creche e até a partir dos 3 anos tem um subsídio do governo que eles pagam metade da creche, por exemplo. Porque tem muitos pais que resolvem ficar em casa com as crianças até uma idade maior, tipo 3 anos. Então, para um incentivo com que esses pais voltem a trabalhar, o governo paga 20 horas da creche. Mas de 0 a 3 anos, aí não tem incentivo, né? Os pais pagam integral se precisarem levar. E aí, a partir dos 5 anos, vai para a escola, da escola. A maioria tem escola particular aqui, mas a maioria das pessoas vai para escola pública mesmo. E como que você faz com a sua nenê? Ela vai para escolinha, né? Eu acho que escolinha que fala. Não sei se fala creche. Não sei se o certo é escolinha ou creche. Qual que é a idade dela? Ela acaba de fazer um. Acabou de fazer 1 ano. Agora acho que 1 ano já é escolinha, não sei se. Também não sei, mas eu acho que é creche, sei lá. Ela começou aí com Fala aí, 8 gente. meses. Não sei. Ela começou aí com 8 meses e ela vai numa. A gente tá mudando semana que vem, então a gente vai mudar ela. Ela gosta, ela adora nesse lugarzinho que ela vai. Fico até com dó de mudar ela, mas a gente vai mudar para bem longe de onde a gente mora agora. Senão, traria ela. E ela adora, eles tratam ela super bem lá. Então, E como que tá também a questão da comida? Porque lá nos Estados Unidos é mais fast food, né? A gente é arroz, feijão, carne, salada. Aí não sei como que foi na Irlanda para você, porque a gente nem falou sobre isso. Mas como que é a comida aí na Nova Zelândia, assim? engraçado, na Irlanda, por exemplo, eu não sabia o que significava fish and chips. Mas comum na Inglaterra também.
Quando eu lembro que quando eu cheguei na Irlanda, e eu passava assim no ônibus, né, entre o trabalho pra casa, e eu passava, e esse negócio chamava Fish and Chips, cheio de gente. E aí eu lembro de chegar em casa e perguntar para as meninas que moravam comigo, gente, o que que é esse Fish and Chips? E elas rirem da minha cara, né? Tipo, é fish e chips. Aham. Eu falei, mas como assim? Aí eu lembro de um dia, eu falei, eu vou experimentar esse tal desse Fish and Chips. Eu falei assim, gente, mas é isso mesmo? Esse peixinho aqui sem graça, com essas batatinhas sem graça, que o povo fica fila dias, né? Horas nessas filas para comer. Boa nossa, né? Eu não sei. Não tem comida boa. Não, e aqui o Fish and Chips aqui é super popular, né? É colônia britânica, então. Fish and Chips é super popular, é a comida de sexta, negócio desse Fish and Chips. Mas, e é engraçado, porque quando você pergunta para um kiwi qual que é o prato nacional da Nova Zelândia, né? Não sabem sabe. falar. Não sabem, às vezes as pessoas viram e falam assim, roast? Porque geralmente o pessoal faz, no domingo eles fazem roast, que é sei lá, ou um porco, ou é um carneiro, alguma coisa que põe no forno. É assado. E só isso, assim, sabe? Não tem assim. Os Maori têm a comida típica deles, que é o que eles chamam de hangi, que é feito na terra. Mas que é mesmo são suas batatas, batata doce, cenoura e tal, tudo cozido na terra. Mas a não ser que você seja Maori, geralmente você responde tipo, não sei. Mas você acredita, eu perguntei isso para um americano, né? Pro John, que é tipo meu pai americano. E aí eu perguntei, John, qual que é a comida que vocês consideram típica aqui, né? Porque assim a gente fala, nossa, a gente tem feijoada, arroz, feijão, bife, salada, esse tipo de coisa que a gente come no nosso dia a dia. E aí ele falou assim, Cíntia, boa pergunta, eu não sei te falar. Falei, John, mas como? Ele falou, Cíntia, a gente não tem, tipo, a gente come muito fast food, né? Então, tipo, Hum. aí eu fiquei, então tá, né? Não tem, eu não sei. Mas o fish and chips da Inglaterra também é muito típico, né? Isso é, É, acho que é aqui naquela United Kingdom todo, né? Que é assim. e aqui, assim, tem muita culinária de muito. A Nova Zelândia é cheia de imigrante. Então, tem culinária do mundo inteiro aqui, sabe? Muita comida indiana, muita comida asiática. Então, qualquer coisa que você resolver comer, você vai achar algum lugar aqui que tenha um restaurante. Tem um restaurante brasileiro que fica lá no centro e tem alguns cafés que vendem assim umas coxinhas ou um pastel e tal. Geralmente são de brasileiros e que vendem assim. Não tem tem uma churrascaria aqui, mas eu acho ela meio fajuta, assim, sabe? A melhor churrascaria pra mim que eu acho é uma que tem em Sydney. E toda vez que eu vou pra Sydney, eu tenho que ir lá nessa churrascaria pra matar a vontade de churrasco brasileiro. Ah, e é brasileira mesmo. Eu não sei se os donos são brasileiros, mas a maioria do pessoal que trabalha lá são brasileiros. E é aquele churrasco bom de churrascaria mesmo. E tem pãozinho de queijo, tem pudim no final, tem guaraná. E pra mim, às vezes eu falo pro meu marido, às vezes, que a gente tem que ir pra Sydney só pra eu ir nessa churrascaria. E a distância é longe, né? Daqui pra Sydney? Não, 3 horas. Ah, é? É, Ah, é. Então. Eu tenho uma é bem aluna. pertinho. Lembra que eu falei que eu queria viajar para ir, né? Com essa Aham. aluna, ela tá até aqui. A tadinha, ela é doente para fazer o tal do bug jump lá, que é o maior, é o mais alto do mundo, E né? fica em Queenstown. Você já foi? Eu nunca fiz, mas já fui pra lá. Queenstown é super popular, né? O turismo lá. E muitos brasileiros, aliás, teve um voo de repatriamento, semana passada, e foram acho que 160 brasileiros, não lembro direito, embora. Muitos de Queenstown, muitos, assim, sabe? Tenho até uma amiga que trabalhou organizando o ônibus para colocar todo mundo nesse ônibus para poder chegar no voo aqui. Então, infelizmente, muitos brasileiros foram embora por causa da situação. Mas Queenstown é assim, Queenstown é um lugar que se você vier na Nova Zelândia, você tem que visitar. Porque é muito lindo, sabe? É aqueles lugares que você para e olha assim e fala, uau, é lindo.
Ai, que bom. Camille, você cozinha? O que que você faz? Você leva a marmitinha pro trabalho? Ah, geralmente aqui na hora do almoço o pessoal só come um sanduíche, sabe? Ou se Gostoso, tiver né? alguém, um sushi assim perto, aí a gente vai comer sushi assim e tal. No, é, eu já não tenho mais aquele costume de almoço, sabe? E eu sempre penso, gente, no dia que minha mãe vier me visitar, vai ser muito engraçado, porque ela vai falar, e aí, minha filha, quer fazer almoço? Aí eu falo, mãe, não tem almoço. E aí, mas assim, mas é cozinho. Eu tenho uma. Toda noite, eu geralmente é que eu faço. Meu marido cozinha, mas mais assim, né? Não é churrasco, é barbecue. Não é churrasco. Porque é bem diferente, o barbecue é Bem bem diferente. diferente do churrasco. Gente, eu fui uma vez convidada, um americano falou assim: ah, a gente vai fazer barbecue lá em casa, né? Vamos, vamos. Nossa, eu morrendo de vontade de comer churrasco, né? Quando eu cheguei ali, eu falei: cadê, né, o barbecue? Ele falou assim: "Tá ali." Era um negocinho desse tamanhozinho assim, com aquelas linguiças, salsicha, acho que Hum. salsicha grandona, e os hambúrgueres, os hambúrgueres assim. Eu falei: ah, isso não é barbecue, gente. Vocês estão doidos? Não, e aqui também é do mesmo jeito. Aí quando você vai em alguma festa aqui e é barbecue, cada um leva a sua quantidade de comida, né? Então você leva o seu bife, a sua sausage, e não é aquele churrasco delicioso do Brasil. Entendi. É. Mas eu tô vendo que a cultura da Nova Zelândia é mais ou menos parecida com a dos Estados Unidos, né? Então, assim. É britânico, assim. É bem parecido com o britânico. É, Uhum. na questão de comunidade, aqui é muito mais centrado na comunidade do que no indivíduo, por exemplo. Então, Tá. o que podemos fazer que seja bom para todos é mais Olha, importante do que o que eu faço que seja bom para mim, sabe? Então, é uma das coisas também que quando eu mudei para cá eu achei super interessante, assim, sabe? Né? Como que o que eu vou fazer vai afetar a minha comunidade em geral, ao invés do que, eu faço isso porque é bom para mim, sabe? Então, é bem assim. Então, então a colônia britânica, parte do Commonwealth. A nossa Rainha Elizabeth é a chefe de Estado, mas é um sistema parlamentar com o primeiro-ministro. Então, temos todos os países como a gente tem a Rainha Elizabeth, mas ela não toma decisão, assim, sabe? Tipo, ela meio que interfere, fica na né? dela, assim, não interfere. Mas tá lá, sei lá, vai que o povo aqui Ah, fica então, tipo, louco, aí ela poderia tomar uma decisão. então, é ela que é a toda poderosa, aí tem os ministros, tem uma ministra pro Não, país. então tem a Rainha Elizabeth, aí tem um representante oficial dela, que é o governador geral. O governador geral, que no momento, aliás, é uma mulher também, mas não toma assim, decisões, sabe? Tem opiniões, mas não toma assim, decisões. Aí tem o sistema parlamentar, que aí tem os ministros e aí tem a primeira-ministra. E o que eu acho interessante é que aqui você não vota para a pessoa, você vota no partido. Ah, Então, o líder do partido é a pessoa que se torna o primeiro-ministro. Então, se, por exemplo, se amanhã acontecer alguma coisa com a Jacinda e ela sair, a pessoa que toma o lugar dela como presidente do partido é que passa a ser o novo primeiro-ministro. Eu acho isso bem interessante, assim, que você vota pelo partido, assim, né? E aí é tudo do jeito como, né? A quantidade de seats que eles têm na casa, tal, aí como que toma as decisões, tal. Então, tem vários, são basicamente dois partidos, e aí outros partidos menores e alguns partidinhos assim, que acabam, que são tão pequenos que nem aparecem, assim, sabe? Mas geralmente dois maiores, assim. E nossa, eu mas acho bem diferente, assim. eu não sabia disso. Olha, você está me informando uma coisa bem interessante. Eu não sabia como que era a organização mesmo. Que legal. É, E aí, na Austrália, por exemplo, que a gente estava falando, que a gente tinha falado da Austrália, que eu achei mais interessante, que eu acabei descobrindo isso depois, que agora que começou esse negócio do vírus e tal, e cada um como que está funcionando. Na Austrália, por ser estados, porque na Nova Zelândia não tem estado. Aqui é um país inteiro
e tem regiões, mas as regiões não tomam suas decisões. Então, a primeira-ministra toma a decisão para o país inteiro. A Austrália já é diferente. A Austrália tem o primeiro-ministro, mas cada estado tem o seu premier, que seria o nosso governador. E eles tomam as decisões para cada estado. E o primeiro-ministro tem suas opiniões lá, mas ele não pode, como é que fala, tomar opinião para todos os estados, sabe? Cada estado tem que tomar sua própria decisão. Eu achei interessante, eu falei, não sabia que era assim que funcionava. Eu falei, então quer dizer que o primeiro-ministro não pode chegar lá e falar assim, todo mundo em casa. Aí meu marido falou assim, não, na Austrália não pode. Tem que ser cada governador que vai tomar essa decisão. Mas tá desse jeito também, porque tem Eu acho que no Brasil tá desse jeito também, né? Porque é a República Federativa, né, do Brasil. Então eu acho que é isso também. Porque nos Estados Unidos eu acho que também tá assim. Dos governadores tomando as suas decisões. Eu acho que aqui não funcionaria porque aqui é bem pequeno. Então tem que ser uma decisão para o país inteiro, porque é muito pequeno. Para trabalhar, se eu chegar aí e quiser trabalhar, como que eu faço? Tá mais difícil agora, porque eu lembro que você, gente... Tá, agora, nesse momento, olha, não, agora... se você tivesse uma profissão, assim, médico, sabe? Ou alguma coisa assim. Nos últimos anos, as coisas já têm mudado bastante, ficado bem mais difícil. E, por exemplo, o que eu falei, se eu chegasse agora com a minha profissão, provavelmente eu não conseguiria um visto de trabalho. Já é, né, bem diferente de 11 anos atrás. E com toda a repercussão da Nova Zelândia no mundo, no momento, vai ficar bem... Muita gente vai querer mudar para cá. Muito mais gente ainda. Então, vai ter que ser somente aquelas pessoas mais... né, aquelas profissões bem assim e tal. Mas tem algumas opções, por exemplo... Claro, a gente não sabe, depois disso tudo, se vão mudar as regras. Mas tem opções de estudo. Tem alguns vistos de estudo que tem permissão de trabalho. Tem alguns vistos de estudo que você pode trazer o seu marido ou sua mulher. Ou até filhos, mas eu acho que são mais de nível de pós-graduação, mestrado, para cima, assim. Mas aí tem opções. Aí tem os vistos que você pode né, já seguir para poder ter o visto permanente e tal. Então, cada visto tem a sua regrinha. Tem, claro, visto de empreendedor. Se você tem alguns milhões, tem visto de empreendedor também. E então tem... E quem, quem acaba casando com um kiwi... aliás, não precisa casar. Na Nova Zelândia não precisa casar. Desde que você consiga provar que você tem um relacionamento estável com um kiwi ou com um residente, você também consegue o visto, né? O que eu tenho visto dessa parte de intercâmbio, no momento, que tem me preocupado, é que tem gente que está continuando promovendo o negócio, sabe? Continuando promovendo venda de curso. E eu acho que agora não é o momento para você comprar curso. Se você tem o seu dinheiro, fica com ele, guarda ele, investe e espera essa poeira baixar um pouco. Porque aqui, claro, aqui tem algumas regras. Por exemplo, quando você paga para a escola, o dinheiro vai para um fundo do governo, que se a escola quebrar, por exemplo, você consegue receber o dinheiro. Oi. Tá, vai dar 30 segundos para acabar a nossa live, porque tem hora. Você sabe disso? Não, inverno, primavera. Não, outono, igual ao Brasil. É porque tá no mesmo nível, tá certo. Tô tentando mudar de lugar. Deixa eu só falar oi pro povo aí. Pronto. Oi, Jefferson. Oi, Lucas, Cássio, Douglas, Julinha, Andressa, obrigado por estarem aqui. Thalita, Marcelo. Marcelo, faz tempo. Palaninha. Então, nós estávamos falando da parte de... Nem sei. de imigração. Sim. Então, o que eu tenho visto é que nos grupos de brasileiros no Facebook, tem muita gente fazendo propaganda de curso. E sempre teve. Só que as fronteiras estão fechadas. E como eu falei, a previsão é de ficar fechada por pelo menos um ano. Então,
você realmente quer gastar seu dinheiro agora, sabe? Por mais que eles dizem, né? Que eu não sei se é verdade ou não, dizem que reembolsam 100% se você não conseguir vir. Eu acho assim, com certeza, façam seu intercâmbio, com certeza, invistam em você, tem que fazer. Só não agora, sabe? Guarda esse dinheiro, passa mais um ano guardando e daqui a um ano vai ter muita promoção para muito país. Porque vai estar muita. A Nova Zelândia depende muito de estudante internacional, muito. As universidades aqui, aliás, nem sei como vai ficar a situação das universidades, porque elas dependem muito de estudante internacional. Então vai ter muita opção para você, sabe? Só não dá seu dinheiro agora. Por mais que pareça, né, uma boa oportunidade, guarda seu dinheiro. O dólar tá super alto. Mesmo se você receber seu reembolso, você vai acabar perdendo, né? Então, tipo, guarda. Quando as coisas melhorarem, com certeza, venha. A Nova Zelândia, até a gente conversou uma vez quando você falou que queria vir, as passagens são caras, verdade. Mas os custos são mais em conta do que outros países, do que tipo Estados Unidos ou Canadá. São um pouco mais em conta. E assim, é um país maravilhoso. Se você gosta de natureza, é aqui mesmo, sabe? Tem muita oportunidade de fazer trilhas, essas coisas. E é um país muito seguro. E até quando você faz trilha, nem tem bicho aqui, sabe? Tipo, nem tem cobra, nem tem essas coisas aqui. Então, não é igual na Austrália, que você vai fazer uma trilha, você nem sabe se um canguru vai te pegar. Então, aqui não tem essas coisas. Deus. Vou abaixar essa cortina aqui, porque tá bem... o reflexo tá batendo aqui. Seu marido trabalha. Tá lá embaixo, trabalhando. Aí. Ele trabalha em casa mesmo? Não, é porque a gente não pode sair. Então ele tá trabalhando, mas aí ele trabalha em casa, eu digo com agora, né? Nesse momento. Nesse momento, Uhum. Ai, que bom, pelo menos, né? Não precisa ficar saindo. Ainda bem, ele é engenheiro e na empresa dele, a maioria dos trabalhos dele não foram afetados, né? Graças a Deus não foram afetados, assim, são mais trabalhos de coisa de infraestrutura, essas coisas assim, então que acontecer tem que continuar, né? Construindo essas coisas. Sim. Então, ainda bem, não sei que não foi. Camila, você falou uma coisa muito legal, porque eu vivo falando para os meus alunos, assim, todos que estão aí, que foram meus alunos, eu falo, gente, vocês têm que fazer intercâmbio. Mas eu não... Gente, tô fazendo, sei lá, odontologia, faço intercâmbio. Eu tô fazendo, sei lá, direito, faço intercâmbio. Eu não tô fazendo nada, vai fazer intercâmbio. Uhum. Porque é tão, assim, enriquecedor, né? Você fica tão, sei lá, é tão interessante, é tão... Não sei, eu me acho até mais inteligente depois desse intercâmbio que eu fiz, dessas minhas viagens. Com certeza, eu acho assim. E tem sempre o que a pessoa tem, qual que é o seu maior objetivo, né? Pra mim, pessoalmente, eu sempre quis viajar, eu sempre quis fazer um intercâmbio, eu sempre quis sair do Brasil. Eu lembro que antes de fazer o vestibular, eu pensei assim, será que eu faço direito? Não, mas se eu fizer direito, eu não vou poder morar no outro país porque as leis são diferentes. E aí eu falei, vou fazer publicidade, porque daí eu posso trabalhar em qualquer país. E, né, acabou que foi. Foi dito e feito. Foi dito e feito. Então, mas eu conheço muita gente que só gosta de viajar, mas quer voltar para o Brasil, voltar para casa. Não tem problema, né? Cada pessoa tem o seu objetivo. E eu acho assim, a pessoa tem que fazer, faça mesmo, sabe? Faça um intercâmbio, é tão bom, é bom conhecer outras culturas, é bom viajar, sabe? Você conhece tanta gente, você conhece tanto lugar, você vê tanta coisa, assim. Na época do navio, eu viajei cerca de 30 países. Depois do navio pra cá, meu Deus, já foram mais. Eu viajei até hoje em dia cerca de... Mas até hoje em dia, agora, depois de navio e tudo, são cerca de 44 países que eu já fui. E assim, meu Deus, adoro, porque na época do navio eu não tinha viajado para essa parte da Ásia. Mas por causa do meu trabalho, que as nossas frutas daqui da Nova Zelândia vêm das Filipinas. Então, por causa disso, eu vou para as Filipinas, né? Eu vou para Singapura, Japão, Hong Kong. Então, que é onde tem os outros escritórios da minha empresa e tal. Então, quer dizer, agora eu não vou para lugar nenhum, né? Mas ia e tal. E aqui pertinho tem as ilhas do Pacífico, sabe?
Que eu acho que no Brasil é o equivalente do Caribe. Aqui as ilhas do Pacífico. Então são Samoa, Tonga, Cook Island, essas coisas, que é por aqui, Fiji, sabe? Que é bem pertinho, tipo, Mas 6 horas de voo. Mas a água é fria, né? Olha, até que nas Ilhas Cook não era. Né, por causa do jeito que as Ilhas Cook que é meio que tipo uma lagoa, assim, sabe? E lindo, maravilhoso, assim. Então, quer voltar pra lá. Ó, entrou aluno meu aí, Jorge. Ele tem cara de indiana. E eu chamava ele de indiano. Você já foi na Índia? Não fui. Mas tem tanto indiano aqui que não preciso. Não precisa nem ir pra saber como que é, né? Muito. E no outro dia, na outra live, você tava falando. Não, quem tava falando? Não, a menina do Canadá tava falando coisa do sotaque, né? Eu lembro que quando eu cheguei no navio, era assim, porque no navio tem muito indiano, muito filipino, muito indonésio, além das outras 30 nacionalidades. Mas essa era a maioria, né? E tinha esse negócio mesmo, de você parar e ficar assim, o que você tá falando? Hã? E aí, mas você se acostuma. Com o tempo, você se acostuma com os diferentes sotaques e você já sabe na hora, quando a pessoa começa a falar, essa pessoa das Filipinas, por exemplo. Porque é da mesma Mas eu forma que eles sabia sabem da quando era gente. indiano. É. O que Eu eu tinha sabia. raiva não era do povo perceber meu sotaque. Não era. Porque não tem como, eu sempre vou ter sotaque. Mas quando o povo falava assim, o seu sotaque é meio Spanish. Ah, não. Isso me dava raiva. Eu falava, Spanish não, minha filha. Você aqui é português, tá? Ou qualquer coisa. Ai, meu Deus, mas é mesmo, né? Como que eles detectam, né? Aham. Mas é engraçado, por exemplo, o meu marido ele é australiano, mas ele conversa de boa com qualquer kiwi. Mas outro dia, antes disso, de lockdown e tal, a gente estava passando num lugar, tinha um senhor bem velho, e sentado assim no coisa, e a única coisa que meu marido falou pra ele foi bom dia. Na hora, o cara virou pra ele e falou assim, você é da Austrália, né? Então, tipo assim, só pessoas bem mais velhas que conseguem perceber aquele sotaquezinho assim. Se não, Tadinho. muita gente, quando descobrem que ele é da Austrália, ainda fala assim, você é australiano? Sempre achei que você fosse daqui. Mas eu acho que é aquela pontinha, assim, sabe, daquele sotaque, assim, que o pessoal mais velho consegue perceber. Mas. E tiveram preconceito com você por você ser brasileira? Olha, Ou eu, não sentiu pessoalmente, isso? eu nunca sofri preconceito aqui, mas eu já ouvi muitas histórias de preconceito aqui, contra brasileiros, assim. Eu me considero uma pessoa, né, a gente fala muito de privilégio, eu falo privilegiada no sentido de que eu já tive muito problema na minha vida. Mas a cor da minha pele, por exemplo, nunca foi um deles. Então, para muita gente, não é o caso. Né? Tem muita gente que é julgada simplesmente pela quantidade de melatonina que a pessoa tem. Então, eu já vi casos de brasileiros falarem aqui que foram, sim, julgados por, né, serem mais morenos ou serem negros aqui e tal. Então, tem. Os maoris são morenos. O pessoal das Ilhas Pacíficas, que aqui são grande maioria, tem mais gente, aliás, vivendo na Nova Zelândia do que na própria Ilhas Cook. São morenos também. E tem preconceito, sim, contra essas pessoas. Geralmente, o pessoal mais velho, né, o pessoal mais velho, de bens de origem britânica e tal, e tem esse preconceito. Tem preconceito contra asiático, uma grande população daqui de asiático, grande população. Aliás, os chineses chegaram aqui logo depois dos ingleses. Então, mas ainda tem aqueles preconceitos. Chinês espalhado no mundo todo. Chinês, ninguém dá conta mais não. Mas eu já ouvi muita gente escutando também, sabe, né? Go back to your home, go back to your country. Sendo que essas pessoas são o que eles falam second or third generation kiwis. Então, não tem outro country, eles são daqui, sabe? Então, eu já ouvi, eu não acho que seja igual outros países. Eu passei por Portugal por uma época, entre navios e tal, e eu senti mais preconceito por ser brasileira lá do que eu senti em outros lugares. Mas eu não sei se é porque tinha muito lá, tinha muito brasileiro lá e tal. Mas aqui não, assim, sabe? Nunca, graças a Deus, não senti. Brasileiro
tá igual chinês, tá todo lugar também, né? Olha, eu nunca fui num país que não tivesse brasileiro. Nunca. Nunca fui. Eu Ah, lembro de uma vez, tá, assim, sabe, passando na rua, assim, no Alasca, e aí eram brasileiros. Era uma cidade bem pequena do Alasca que o navio tinha atracado. E tinha um brasileiro, assim, sabe? Que tava fazendo menina, você intercâmbio. não conheceu a Moema, não? A Moema, a Carol Potter? Esse Você não nome lembra dela? Moema me é familiar. Eu acho que Sim, era era da ela nosso grupo, né? sim, ela foi morar lá no Alasca, a bicha tá pra lá. Agora eu nem sei se ela casou e foi pra lá. Mas eu não sei se mas acho que ela tá lá ainda, porque direto ela posta umas fotos só de neve, porque ela só tem Hum. neve, né? Não É. tem calor lá. Olha, Alasca é interessante, porque é um daqueles lugares do tipo assim, eu não vou falar pra você, não era um lugar assim que eu iria. Mas Uhum. eu dou graças a Deus que eu fui, sabe? Que meu navio foi, porque é um lugar tão bonito, tão bonito. É, mas não era assim que eu falasse, olha, é porque quando eu tiro férias aqui, eu vou aqui para as Ilhas Pacíficas, que é quentinho. Ah, eu te perguntei, a água é quente? Lá por lá na Austrália, partes da Austrália, sim. Mas aqui na Nova Zelândia não, que é bem friozinho mesmo a água. É. É. Eu entrei aqui no mar pouquíssimas vezes, mas aliás, a gente está mudando de casa para mudar para um bairro que fica mais perto da praia, para que a nossa filha cresça mais na praia. E é criança diferente, né? Criança não tem frio. Então, para ela vai ser normal, ela vai pular lá na água e vai achar o máximo. No frio assim mesmo. Aham. Camila, me fizeram uma Uhum. pergunta. Eu fiz uma live sexta-feira com um amigo meu. Ele perguntou sobre viagens e perguntou qual que era a viagem que eu não tinha gostado. Eu falei assim: não existe lugar que eu Uhum. tenha ido e eu não tenha gostado. Mas óbvio que você tem mais experiência que eu, você já foi, nossa, 44 países, então você pode falar. Tem algum país que você fala assim: não gostei, não gostei de lá, não gostei da cultura, não gostei, não sei. Tem alguma coisa assim que. Ah, não vou dizer assim que eu não gostei, porque igual você falou, eu acho que todo lugar que a gente vai tem alguma coisa que é ótima, que a gente gosta. É igual quando perguntam qual que é o melhor país que você foi, qual país que você gosta. É impossível. É difícil falar, né? Porque tem muito lugar, assim. É, por exemplo, eu adoro lembrar do navio passando pelos canais de Veneza e as pessoas todas, sabe, dando tchau. E para mim é um dos melhores momentos, assim, da minha vida. E mais quando você desce do navio, vai pro centro, São Martin Square, olha, desculpa a palavra, é um inferno, tem muita gente, é péssimo. A Times Square, né? No São Martin Square, em Veneza. Tá. Mas um Ah, lugar que eu vou falar pra você, não é que eu não gostei, sabe? Que é quando eu fui há 5 anos atrás, eu fui fazer um mochilão e fui pra Europa, fui encontrar minha família e tava minha irmã e alguns primos e tal. eu lembro da Aí eu viagem. passei pela França, visitei uma amiga na Bélgica, visitei umas amigas em Luxemburgo e tal. Olha, eu não fui muito chegada em Paris. Eu sei que é controverso, mas pô, eu não me senti segura em Paris. Eu não sei se eu tava lá na virada do ano, foi lindo, foi ótimo, sabe? Você vê as fogos da torre e tal, mas eu não me senti segura. E eu lembro que logo depois dos fogos, eu tive que pegar o metrô de volta para ir pro hotel. E tava aqueles caras, aqueles policiais, sabe? Todos de preto, com aquelas metralhadoras enormes, assim, sabe? E o trem lotado, assim, sabe? Empacotado. E eu não me senti segura. Eu acho que essa acho que foi essa. Então não é assim um país que não é que eu não voltaria. Não, porque outras partes da França eu adoro, eu acho lindo, maravilhoso. É uma cidade assim que talvez eu não tenha muita pressa para voltar, assim, que talvez nunca volte. É lá. E é difícil, assim, porque é no imaginário de muita gente, é o sonho de muita gente. Então, para mim, assim, se o seu sonho é ir, vá. Vá, Não, decida ixi, você. claro. E eu tenho até outros colegas que foram e também não gostaram de Paris, sabe? Eles não ficaram muito chegados, não. Hum. Mas eu acho que tudo é válido, né? Eu fui, cara, o povo, o maior preconceito falando da Bolívia. O que você quer na Bolívia, minha filha? Gente, acho que rendeu uma das maiores, melhores, mais bonitas fotos que eu tenho foi o Salar de Uyuni, né? Que é o maior deserto de sal do mundo. Então,
A Bolívia também tem a sua parte bela, né? As pessoas falam bem assim. Ah, mas o pessoal é meio estranho e tal, mas a economia, eles são pobres, né? A economia é Hum. pobre e tal, é um país não muito favorecido, não tem muita segurança. Mas eu acho que, igual você falou, qualquer lugar é válido de ir, né? Se É. você pode ir. Com certeza. E o pessoal, às vezes, tem sempre alguém, né, pelos grupos que pergunta, estou pensando em fazer um intercâmbio, na Nova Zelândia tem balada, eu quero ir para balada, eu quero fazer tal coisa. Daí eu sempre brinco e respondo, olha, melhor você ir para Sydney então, tá? Porque não é aqui não. Ah, até dizem que tem umas festas aqui, mas não é igual você vai encontrar, por exemplo, em Sydney. E a parte da Austrália, se você é isso que você quer tirar do seu intercâmbio, eu acho que a Austrália seria a melhor opção. Se o que você quer do seu intercâmbio é conhecer mesmo a cultura, é aproveitar a natureza e tal, Nova Zelândia é para você. Então tem muita gente que vem aqui e não gosta, mas é porque não é o que a pessoa quer, né? Não tem mesmo, não tem balada que vai até 6 horas da manhã aqui, não existe. Até porque os bares fecham às 2. Então, Mas nos Estados Unidos também é assim, né? Nos Estados Unidos, pelo menos quando eu fiz intercâmbio, era assim. 2 horas o povo te é, empurrava para fora dos lugares. Falava, ó, minha filha, vaza. Aham, é. Mas, Camila, eu estou muito feliz de ter podido conversar com você. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua atenção. Que Deus continue te abençoando aí, que você possa viajar mais e mais países e levar sua neném agora, né, para com conhecer. certeza. Eu acho, agora, né, devido à situação, acho que quando a Não, gente puder agora não. viajar, vai ser para o Brasil, porque meu pai e minha madrasta estavam vindo para cá pouco antes de tudo isso Hum, acontecer. Seria a minha primeira visita de alguém da família. Em 16 ah, anos morando fora, seria a primeira vez que alguém da minha família veio. E, então, na sábado, fiquei muito, muito triste. Mas até antes deles fecharem as fronteiras, eu já tinha conversado com meu pai que era melhor não vir, porque ele já tem 68 anos, né? Então, sim, meu não Deus. tinha, não era melhor não arriscar. Aí, 2 dias depois, que foi que anunciaram que fecharam as fronteiras mesmo, então, não tinha como. Então, acho que nossa próxima viagem viagem longa, né? Será mais pro Brasil. Viagem perto, existe uma conversa que talvez abra-se viagem para a Austrália, porque lá na Austrália também o vírus parece estar mais controlado também. Então, talvez eles abram essa, o que eles chamam de bolha, que fica entre Nova Zelândia e Austrália. Daí, aí a gente vai, a família do meu marido é toda de lá, né? Então tá todo mundo lá. Daí pra gente levar pra ele conhecer as tias, porque a Amy conhece os avós, que eles vieram quando ela nasceu, mas não conhece as tias e os primos ainda. Então, aí provavelmente vai ser nossa próxima viagem. E depois disso, né, com certeza no futuro, eu quero muito levar ela no Brasil, levar ela para sentir o calorzinho gostoso de Cuiabá, né? Que eu lembro que da última vez que eu fui, acho que 3 anos e meio, eu lembro que eu cheguei lá e tive aquela impressão de, gente, alguém abriu a porta do forno, assim, pá, bem na minha cara. Abafado, um calor abafado. E hoje em dia eu penso, gente, como que eu morava lá? Ou na Barra também, né? Como que eu morei aí, né? A gente acostuma, né? Porque eu lembro que eu fiquei, o tempo inteiro que eu fiquei em Cuiabá, eu fiquei reclamando, tá quente, tá quente. Ué, menina, quando eu voltei, porque eu fui morar lá no norte dos Estados Unidos, né? E aí, olha que eu fiquei só 1 ano e 4 meses. Quando eu cheguei aqui, eu tomava banho, era 5 banhos por dia. Eu não conseguia vestir nada. Eu vestia roupa, já saía suando, ficava estressada, colava tudo, e eu ligava o ar, ligava o ventilador, e aquela coisa estranha. Aham, e eu não tinha carro, andava a pé, meu Deus, que luta. E quais são Mas os seus planos para depois? Você pensa em fazer outro intercâmbio? O que você pensa em fazer? não, por causa da idade, né, minha filha? Agora eu não mais fazer intercâmbio, eles não aceitam, né, mais. Mas assim, eu juro que eu tinha que ter, eu até falo, eu tinha que ter feito intercâmbio mais nova, sabe? Eu já fiz quando eu tava bem mais velha, e aí quando eu peguei o ritmo, já tava, tipo, tinha que ganhar dinheiro, sabe? Tipo, a hora que você tem que, falou, não, para, vamos ganhar dinheiro. Aí, então eu não tive essa, né?
Mas eu sou doente pra, tipo, eu queria fazer mais intercâmbio, queria morar em outros lugares. Sou doida pra morar na Escócia, não sei o porquê, mas Então, eu vem pra gosto de cá e vai morar lá em Dunedin, que daí é a mesma coisa. mesma coisa. Falar com, né? Mas olha, aqui, por exemplo, se você quiser fazer um intercâmbio, uma pós-graduação ou um PhD, por exemplo, dá para você fazer. Então, e esses são tipo de cursos que, se você quiser investir e ficar depois, tem a possibilidade. Ou se não quiser também, eu talvez só quer vir fazer e voltar. Então, olha, porque aqui na Nova Zelândia é diferente, que você não precisa ter um mestrado para fazer o PhD. Então, eles te aceitam. Então, né, desde que você tenha uma proposta boa e tal. Então, tem. E tinha bolsas. Eu acho que, aliás, ainda tem bolsas. Tem a bolsa do governo daqui, eu acho que tem bolsa do governo do Brasil também. Geralmente são da área de ciências, que é a sua área. Porque a Uhum. maioria dos meus amigos são do pessoal da faculdade, né? Sempre perguntam se tem alguma bolsa para comunicação. Mas, gente, comunicação não tem bolsa, né? Mas a área de ciências tem bolsa. Então, uma coisa que de repente você pode pensar no futuro, né? Vem, passa um ano e tal. E uma experiência diferente. E não tem problema com idade. Ai, ó, tá vendo? Que é o melhor. Muito obrigada, eu sou muito grata pela nossa conversa. Você ensinou muito pra gente hoje. Creio que as pessoas que passaram por aqui aprenderam bastante. Eu amei. Eu sou a doida de saber de outros países, né? Então, assim, toda oportunidade que eu tenho, que eu posso conversar com alguém, eu sempre saio perguntando. As pessoas às vezes ficam até assim, que eu pergunto, igual você falou, economia, tal. Eu gosto de saber disso, como que é o governo, a política do local, né? Que costumes, hábitos, comida, não sei o quê. Então, eu gosto de saber disso. Mas muito obrigada, viu? Um beijão. Beijo, Um beijo para beijo. todo mundo aí, Quando você... viu? Dá um beijo no A pessoal gente da se fala. escola, da nossa época. Acho que Vou falar. tem a Ingrid e a Meiele, né? Tem, eu falo. A Endrigo, que é tudo da nossa época. Tem a Luana. Vai mandando um beijo pro pessoal aí. Vou mandar e vou falar que você falou deles. Eles vão ficar muito Então felizes. tá bom, beijão. Tá bom? Beijo, fica com Deus, Você querida. também, Tchau, tchau. tchau.